ansiedade tem levado as pessoas a desenvolverem alguns sintomas de depressão à medida que elas não tratam essa ansiedade, porque parece que a pessoa vai se desgastando por dentro. Olá, eu sou Arthur Guzmão, eu sou psicólogo atuante na Rede Proclin e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ansiedade e depressão e como esses dois temas acabam encaixando no contexto atual que a gente está, que é de uma pandemia. Vamos lá? A ansiedade e a depressão, ultimamente elas têm costumado, pelo menos no consultório, tem aparecido para mim e para vários outros colegas de trabalho, elas têm aparecido muitas vezes juntas. Ou se não, a ansiedade se manifesta primeiro para depois a depressão entrar. Isso porque muitas vezes a gente tem que pensar em dois fatores que contribuem muito para isso. Primeiro, o mundo em si, do jeito que a gente vive, né, da forma que a gente convive no dia a dia, é muito agitado, muitas vezes pressiona muitas pessoas, e isso acaba gerando uma ansiedade, um excesso muitas vezes de estresse, não só corporal, mas também psicológico, o desgaste que a gente fala muitas vezes, o desgaste psicológico que pode levar sim a uma depressão em consequência. Não que a ansiedade seja causadora da depressão, não. Elas não necessariamente precisam estar juntas, mas elas podem estar juntas. E às vezes, em alguns casos, como tem aparecido ultimamente, a ansiedade tem levado as pessoas a desenvolverem alguns sintomas de depressão à medida que elas não tratam essa ansiedade, porque parece que a pessoa vai se desgastando por dentro. O excesso de ansiedade, de estresse que tem propiciado muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas se desgastem e fiquem cada vez mais tendo dificuldade de lidar com as situações da própria vida ou do dia a dia. Se a gente fosse pegar um ponto especial, isso costuma acontecer muito no trabalho ou na convivência familiar, que eu acho que são dois pontos onde costumam ser bem conflitantes para a pessoa. A ansiedade, assim como a depressão, ela muitas vezes chega na calada, na surdina, gradativamente, ou seja, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perceber que ela está com ansiedade, né? E ela pode chegar de muitas maneiras. Se a gente pensasse nos diagnósticos antigos que nós tínhamos, né? Antigos que eu falo de 80 anos atrás, por exemplo, a gente pensaria em um tipo de ansiedade e em um tipo de depressão. Hoje a gente pensa, não exatamente nessas palavras, mas eu gosto de nomear assim, ansiedades e depressões, né? Porque elas chegam de várias maneiras por vários motivos. Então a ansiedade ela também se manifesta por vários motivos, não tem exatamente um motivo aparente. Então ela pode se manifestar às vezes porque a pessoa está sofrendo muito estresse no trabalho, ou muita pressão, ela se coloca muita pressão, ou ela se cobra demais, ou ela já vem de um ambiente ansioso da família, onde ela mesma acaba desenvolvendo ansiedade por causa deste ambiente. Então nós temos muitas formas dessas doenças se manifestarem. Eu lembro de uma professora minha que sempre falava, o fenômeno é sempre biopsíquico-social. Ou seja, o fenômeno é tanto biológico, quanto social, quanto psicológico, individual, do ambiente e do nosso próprio fisiológico, do nosso próprio biológico. Isso é importante ressaltar. A forma que a ansiedade vai se manifestar vai depender muito da pessoa, mas uma forma de tratar é sempre a mesma, é buscando ajuda quando necessário.